Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e neste vídeo eu vou compartilhar algumas ideias que estão presentes no filme Sociedade dos Poetas Mortos, um filme de 1989, estreado pelo ator Robin Williams, já de saudosa lembrança. Eu te convido, portanto, a entender, pensar, refletir alguns temas que eu vou apresentar aqui, que estão no filme de forma direta, de forma imediata, ou nas entrelinhas, ou nos detalhes, nas metáforas, nas sinuosidades desta obra cinematográfica. Eu espero que você que já assistiu o filme possa vê-lo a partir deste vídeo por um outro olhar, por uma outra perspectiva. E você que de repente não assistiu, eu espero poder te inspirar, despertar em você a curiosidade para assistir este, que é um belo filme, que é um filme muito inspirador e que nos faz enxergar principalmente a educação por uma outra perspectiva. Espero que vocês possam curtir junto comigo esta pequena viagem que nós faremos por meio deste filme. Mas antes de mais nada, eu te convido a assinar, a se inscrever em nosso canal, a compartilhá-lo com outras pessoas. Este é um espaço por meio do qual nós discutimos temas ligados à filosofia, à literatura, à ciência, às artes. Esse é um espaço de reflexão, de compartilhar ideias, de buscar entender as coisas por uma perspectiva mais profunda. Portanto, nos ajude se inscrevendo e divulgando este vídeo a outras tantas pessoas. Bem, este filme, como eu disse, Sociedade dos Poetas Mortos, é um filme que está ali na virada da década de 80 para 90. Ele entra em cartaz em 1989 e narra a história de um professor Keating, um professor que passa a lecionar num colégio no qual ele já havia estudado e que terá alguns problemas devido ao seu método pouco ortodoxo ou heterodoxo. Ora, o professor Keating, figura interpretada por Robin Williams, ingressa numa turma para lecionar literatura inglesa, e adota um método que vai na contramão da metodologia pedagógica, da metodologia educacional adotada por aquele colégio. Um colégio extremamente rigoroso, um colégio que prepara os alunos para as grandes universidades e, por que não, para o topo do mercado de trabalho. É um colégio voltado para a formação daqueles que pertencerão às elites políticas e econômicas norte-americanas, ou que manterão o patrimônio econômico ou político de sua tradição familiar. Ora, a educação voltada ali, a educação defendida ali, a educação oferecida ali, é uma educação que forma, entre aspas, homens de sucesso. É uma educação que forma os campeões, aqueles que estarão
estão destinados a chegar no topo do mundo. Este colégio extremamente tradicional é arquitetado sobre 4 princípios: honra, disciplina, tradição e excelência. Esses são os 4 princípios que servem de fundamento àquela escola: honra, disciplina, tradição e excelência. Bem, é neste ambiente extremamente austero, um ambiente... O filme é muito pertinente, nos coloca diante de temas sempre muito atuais. Primeiro, o colégio é um colégio só para meninos, só para homens. E aqui nós já vemos uma concepção de educação voltada para preparar aqueles que deverão chegar no topo do mundo, um modelo de educação cuja finalidade exclui as mulheres. Ora, se naquele colégio os alunos são preparados para atingir o topo do mundo, este colégio não se abre para as mulheres, porque estas não compartilham, não estariam destinadas a este lugar de prestígio, a este lugar de excelência, a este lugar privilegiado. Portanto, o filme já aborda esta questão machista vista sobre a perspectiva da educação. É uma educação elitista e machista. É elitista porque ela exclui, ela se apresenta como forma de preparar alunos para o topo do mundo, para os melhores cargos no mercado de trabalho ou na política. E ela é uma escola machista porque nesta carreira não há lugar para mulheres. Portanto, o tema de cara já é um tema extremamente atual, já é um tema muito pertinente. Ora, o nosso professor, o professor Keating, e Keating já é uma declinação, né, uma derivação de um poeta, o poeta Keats, né? O professor Keating já no nome evoca o seu espírito poético, lírico, romântico, né? Ele é uma figura romântica. E como romântico, ele é arredio às normas, ele é arredio aos modelos fechados, aos modelos extremamente rigorosos. Ele se identifica como uma personagem extraída de um poema do Walt Whitman. Ele se identifica como um capitão. Oh, Captain, my Captain. É assim que ele vai se identificar e é assim que ele responde ao chamado dos seus alunos. Ora, esta identidade que ele adota, extraída da poesia do Walt Whitman, não é uma identidade desprovida de sentido. Ela tem uma causa, ela tem um significado. Ora, este poema escrito por Walt Whitman e que costura essa personagem, o capitão, este poema Walt Whitman escreveu após a morte de Abraham Lincoln e é um elogio
a este presidente norte-americano que, dentre outros feitos, buscou unificar os Estados Unidos em torno de uma ideia de liberdade que implicava, inclusive, na liberdade dos homens escravizados, dos negros escravizados. Portanto, é um epíteto adotado pela personagem do Robin Williams que evoca também a ideia de liberdade. Ora, o capitão da poesia de Walt Whitman foi Abraham Lincoln, mas agora é encarnado por uma outra figura, o professor Keating, que traz consigo também esse espírito libertário, que parece encarnar outras perspectivas de vida, outras perspectivas de existência. Walt Whitman, este poeta com o qual o professor Keating se simpatiza, se identifica, é um poeta que esteve ligado ao movimento literário chamado transcendentalismo. Ora, é importante nós apresentarmos esses temas, porque eles não são dados assim, de forma imediata, pelo filme. Precisamos assisti-lo algumas vezes e buscarmos aprofundar nas personagens literárias ali citadas e nos versos, que são muitos. Olha, o filme faz uma referência a vários poetas, a Byron, a Shelley, a Shakespeare, e não temos tempo aqui, claro, para resgatar a importância de cada um desses poetas no interior do filme. Ao longo dessa nossa reflexão, a gente vai apresentando, buscando estabelecer algumas pontes entre esses poetas e o enredo do filme. Nesse primeiro momento, eu gostaria de me ater à figura do Walt Whitman e o transcendentalismo, que foi um movimento que surgiu na Inglaterra e que depois se espraiou para os Estados Unidos. O Walt Whitman, ensaísta e poeta estadunidense, norte-americano, foi muito influenciado pelo transcendentalismo. E o transcendentalismo é um movimento literário, artístico, que se opunha ao positivismo. O positivismo do século XIX, que exerceu muita influência nos Estados Unidos. O grande núcleo do pensamento positivista norte-americano do século XIX era Harvard. Harvard é uma ambição de todo aluno norte-americano, né? O sonho de todo aluno norte-americano. Harvard, no século XIX, era uma academia muito influenciada pelo positivismo e todo o apreço que este movimento idealizado, iniciado e arquitetado pelo pensador Auguste Comte, Harvard aderiu a este cientificismo de viés positivista, arquitetado, organizado, defendido e sustentado por Auguste Comte. Ora, aqui nós temos um ponto de diálogo interessante. Nós temos um movimento literário que nós veremos extremamente libertário, o transcendentalismo, que é uma crítica, uma oposição ao positivismo, que é cientificista, que é metódico, que é rigoroso. Olha, mas o que defendiam os transcendentalistas?
O que defendiam os poetas, os literatos adeptos desta corrente, deste movimento? Ora, eles defendiam uma ação do indivíduo que se desse de forma intuitiva e livre. Ora, para os transcendentalistas, muito influenciados pelo idealismo transcendental de Kant, pelo idealismo transcendental dos alemães, para os transcendentalistas, a filosofia, a religião e a literatura devem ser apreendidas pelo indivíduo a partir de um estado de espírito, de consciência ideal. Portanto, existe um estado de espírito ideal que será uma chave, que será um parâmetro por meio do qual o indivíduo irá se relacionar com a filosofia, com a religião e com a literatura. A relação do indivíduo com a religião, com a literatura e com a filosofia não é uma relação que se impõe de fora para dentro, mas é uma relação medida de dentro para fora. Ela parte desse estado de espírito ideal, desse estado de consciência intuitiva e livre. Ora, os idealistas de vertente kantiana vão afirmar que aquilo que o homem não experimentou por meio das suas vivências sensoriais existe no espírito humano por meio de formas e conceitos a priorísticos, ou seja, aquilo que nós não conhecemos pelos sentidos, aquilo que nós não vivenciamos de forma sensorial, existe dentro do indivíduo por meio de formas e conceitos a priorísticos, ou seja, que independem da sua relação empírica, da sua relação direta com o mundo. Ora, estas ideias a priori, essas formas, estes conceitos devem emergir do indivíduo de forma espontânea, de forma livre, de forma intuitiva e não sob a pressão do mundo externo. Ora, esse é o ponto central, esse é o ponto no qual o transcendentalismo do Walt Whitman se encontra com a temática, com o espírito do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Ora, existe um mundo ideal, e este mundo ideal está na consciência, no espírito do indivíduo. E este mundo só será ideal se ele for concretizado a partir de uma atitude, de um ato livre do próprio indivíduo. Ele nasce. O que é ideal para o indivíduo não é aquilo que é postulado pela sociedade, não é aquilo que é determinado pela escola, não é aquilo que é determinado pela família. Ora, o que é ideal para o indivíduo é aquilo que emerge do seu próprio estado de espírito, de consciência, de entendimento puro, intuitivo e livre. Ora, neste ponto, nós podemos perceber o quanto que a temática defendida pelo filme, a tese, porque todo filme apresenta uma tese, um argumento. Neste ponto, nós podemos ver o quanto que o argumento defendido no filme se encontra, vai ao encontro do transcendentalismo de Walt Whitman.
do transcendentalismo deste poeta. Ora, as pressões externas não podem determinar aquilo que é ideal para a minha vida, porque o ideal à minha vida está dentro de mim, emerge de mim. A família, o Estado, a igreja, a sociedade não podem determinar. Portanto, qualquer suposta racionalidade que busque destinar-me a um ideal de mundo que não corresponde ao meu ideal interior, a um ideal de vida que não corresponde ao meu ideal de mundo, ao meu ideal de vida anterior, deve ser superado, deve ser ignorado, deve ser rompido. Daí nós vemos constantemente no filme um conflito entre uma racionalidade ligada aos interesses do mercado, ligado aos interesses do grande capital, ligado aos interesses econômicos e políticos, com uma paixão que é o melhor caminho para que o indivíduo encontre a sua realização plena. Ora, a realização plena do indivíduo nasce de sua própria paixão. Ora, este filme nos coloca diante de uma ideia de educação calcada na paixão, no prazer, no carpe diem, o mesmo carpe diem que o professor Keating insufla em seus indivíduos. Carpe diem, curtam a vida. Ora, esse verso, e aqui nós estamos diante de um verso clássico, nós estamos diante de um poeta clássico, esse verso que é da autoria do poeta romano Horácio, que viveu no primeiro século a.C., ele nasce lá no ano 65 a.C. e vai morrer 8 anos antes do nascimento de Cristo. É da pena inspiradora de Horácio, grande poeta romano, que nós encontramos este verso, carpe diem. Verso, uma locução latina, essa palavra carpe é uma palavra que tem um correspondente no grego, karpós, que significa fruto. Carpe diem é quase que como colher o fruto, viver o dia como se usufrui de uma fruta, colher ou guardar o fruto. Essas seriam traduções um pouco mais rigorosas, mais próximas do termo, do verso original, mas que foi traduzido pela tradição ocidental como curta o dia, curta a vida, tal qual ela se apresenta aqui e agora. Portanto, o prazer é uma chave, é um caminho, aliás, é o caminho para a realização plena do indivíduo. Ora, o indivíduo deve se realizar plenamente, deixando ser conduzido por suas paixões, deixando ser conduzido por aquilo que lhe dá prazer. Daí os alunos se esquivarem, se tergiversarem. Daí os alunos fugirem nas horas noturnas da escola e se encontrarem numa gruta. E aqui nós temos alguns elementos muito ricos para a reflexão, né? Os alunos que descobrem, que redescobrem, revivem esta sociedade dos poetas mortos, que não estão mortos, porque ainda são fonte de inspiração. Esses alunos redescobrem
essa sociedade dos poetas mortos, redescobrem o seu espaço, e seu espaço está na gruta, seu espaço está no bosque, esse espaço que é um espaço extremamente sugestivo. Lembremos-nos que poetas como Shelley, Byron, gostavam desses ambientes mais sombrios, por assim dizer, né? Como os jovens da nova sociedade dos poetas mortos, que ali se reúnem para declamar versos, para fumar charuto, enfim, para tocar em música, flauta. Aqui nós temos, eles tocam flauta naquela gruta, uma referência ao deus Pan, deus que, segundo a mitologia grega, gostava de se refugiar em grutas. A gruta também é uma metáfora que nos reporta a Platão, é uma metáfora que nos reporta a grandes... A Platão e toda a tradição neoplatônica. Portanto, existem muitas metáforas presentes nesse filme que nos inspiram a fazer algumas viagens, mas nós não podemos nos ater de forma um pouco mais precisa a elas neste vídeo. Mas elas estão ali presentes. Elas estão ali naquele filme. E essa sociedade que esses jovens, essa sociedade dos poetas mortos, que esses jovens tentam reviver, tentam reconstituir, esta sociedade inspira esses novos alunos a partir do seu ideal. E qual seria o seu ideal? Extrair a essência da vida. Ora, essa sociedade de poetas mortos nasce em torno deste ideal, extrair a essência da vida. E a essência da vida não está nesta racionalidade que sufoca no indivíduo as suas paixões, os seus prazeres, em nome de ideais que não correspondem àquilo que de fato irá realizá-los, satisfazê-los, gerar-lhes prazer. Ora, a essência da vida está em fazer aquilo que gera prazer. E todo o filme vai girar em torno deste tema. As ideias que aí são apresentadas são ideias que orbitam em torno deste tema. Ora, viver para extrair a essência da vida é o carpe diem, são as paixões, os prazeres e não as pressões que sufocam no indivíduo os seus ideais em nome de outros ideais que são estabelecidos pelo Estado, pela igreja, pela família, pelo pai. O pai aqui é uma espécie de tirano que ignora o ideal do filho, ignora os objetivos do filho em nome dos seus próprios ideais, em nome dos seus próprios objetivos. E o pai aqui é interpretado como uma espécie de divindade que, em nome dos seus ideais, sufoca as paixões e os ideais do filho, não deixando nele que exista nada mais que um cadáver. Uma das cenas, a cena trágica do filme gira em torno desta ideia de um pai que se sente como um deus sobre o seu filho, a ponto de optar pela morte do filho, se este não abrir mão dos seus ideais
para viver pelos ideais do pai. E o filho, no momento do seu autossacrifício, coloca uma coroa, que não é uma coroa de lã, que não é uma coroa de louros, mas aparenta ser uma espécie de coroa de espinhos, como a coroa do próprio Cristo levado para o Calvário. Ora, o pai, a família, são aqui representados como os tiranos que imolarão os filhos, se estes não seguirem os seus ideais. E se estes seguirem, já estarão também imolados. Ora, esta não é a essência da vida, esta não é a essência da existência, isto não é aquilo que conduz o indivíduo à satisfação, à realização plena. O filme gira em torno dessa ideia de paixão. É um filme, para nos valermos de uma linguagem nietzschiana, é um filme dionisíaco. É um filme extremamente centrado nessa ideia de paixão. Shakespeare não é matemática, Shakespeare não é racionalidade. A poesia e a literatura que aí aparecem de ponta a ponta no filme, o filme é cheio de polifonias, de outras vozes. Nós temos neste filme a Nona Sinfonia de Beethoven, com a sua ode à alegria. Beethoven, que foi um grande romântico. Nós temos Shakespeare sendo interpretado como um poeta livre, romântico. Nós temos uma crítica à tradição clássica que pensa a poesia como métrica, como matemática, que pensa a poesia de forma cartesiana, de forma sonetista. Nós temos uma crítica a tudo isso, porque arte e poesia são paixões. Arte e poesia é aquilo que desperta no indivíduo prazer. Arte e poesia, intuição, é liberdade. E todos nós, ao vermos este filme, somos colocados diante desta liberdade que não poucas vezes nos é tirada por meio do Estado, por meio da família, por meio da religião, por meio da sociedade, por meio de instâncias, por meio do mercado de trabalho, por meio de instâncias de poder e autoridade. Mas o filme deixa-nos diante das hipóteses, dos caminhos. E aqui, para concluir, eu cito um verso que está presente neste filme e que é da autoria do literato Robert Frost. Ora, o Robert Frost, num de seus versos, nos diz o seguinte: em minhas andanças, andando numa floresta, dois caminhos se divergiram. Andando numa floresta, dois caminhos se divergiram. Eu escolhi o menos andado e isto fez toda a diferença. Numa floresta, dois caminhos se divergiram. Qual seguir? Qual escolher? Ora, nós vemos aqui, podemos aqui nos lembrar de Dante Alighieri. No meio do caminho, me deparei com numa floresta escura, sem saber para onde ir. É assim que Dante inaugura a sua Divina Comédia. No meio do caminho me deparei numa floresta escura, sem saber para onde ir. E ele escolheu aí escrever
a Divina Comédia. Robert Frost vai nos colocar diante da seguinte reflexão neste filme: numa floresta, dois caminhos se divergiram. Eu escolhi o menos andado, isto fez toda a diferença. Eu espero que você também opte pelo caminho menos andado, que é aquele caminho que nasce, que brota de um estado de espírito intuitivo e livre, e não aquele caminho que é o mais comum e trivial, porque nos é imposto por instâncias de poder e que quase sempre não nos leva, não nos conduz à realização plena. Olha, escolhamos o caminho menos andado e sejamos felizes e curtamos o dia. Um grande abraço e até a próxima.